Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de administração financeira. Hoje nós vamos falar dos retornos. As medidas de rentabilidade: retorno sobre patrimônio líquido, retorno sobre ativo total e retorno sobre capital investido. A relação entre retorno sobre patrimônio líquido e sobre ativo total nós vamos deixar no vídeo a seguir. O principal, retorno sobre patrimônio líquido. O retorno sobre patrimônio líquido ele é calculado sobre o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O ROI está relacionado à taxa de crescimento sustentável da empresa. Essa taxa informa qual o crescimento possível do lucro líquido, mantendo a dívida sobre capital próprio constante e sem aumentar o capital. Ou seja, através do ROI, nós temos como calcular a taxa de crescimento sustentável, aonde o B vai ser 1 menos o dividend payout, ou seja, é a taxa de retenção de lucro na empresa. Essa retenção de lucro não necessariamente vai para o caixa, ela também pode ser investida em estoque e outros ativos da empresa. Ele está relacionado porque o retorno sobre patrimônio líquido ele informa o quanto de lucro que você consegue pelo patrimônio da empresa. Dessa forma, se você sabe o retorno sobre patrimônio e você tem a taxa que é mantida na empresa, você fazendo essa média, você consegue saber a taxa de crescimento sustentável da empresa. Outra forma é o retorno sobre o ativo. O retorno sobre o ativo está associado à quantidade de ativos necessários para gerar o lucro da empresa. É muito útil para fazer previsões da necessidade de investimento. Ou seja, em vez de ser o patrimônio líquido embaixo, nós vamos pegar o lucro líquido e dividir pelo ativo total. Ele vai ser bem parecido, bem similar àquele que a gente utiliza, receita líquida sobre ativo total. Só que nesse caso daqui nós estamos considerando todos os custos da operação, custos financeiros. Daí a gente deixa só o lucro líquido, porque vai ser o resultado final da empresa. Nesse sentido, quanto mais distante o ROA do retorno sobre o patrimônio líquido, nós vamos ter que a empresa pode estar gerando um retorno muito alavancado, ou seja, através de capital de terceiro. Isso daí vai estar sendo explicado no nosso vídeo posterior, que associa o retorno sobre ativo sobre o retorno sobre patrimônio líquido. E nem sempre eles podem estar separando, e isso daí é um sinal bom de saúde financeira da empresa. O ROA também está relacionado com a taxa de crescimento interna da empresa. Essa taxa informa qual é o crescimento possível do lucro líquido somente com capital próprio, sem necessidade de aportes financeiros. Ele vai ser da mesma forma, só basta substituir o retorno sobre patrimônio líquido por retorno sobre ativo. Isso daqui é interessante por quê? Porque através das projeções da empresa, ela vai informar para você se a empresa vai precisar pegar empréstimo ou se só com o capital que ela possui, ela consegue chegar naquela taxa. Essa taxa de crescimento interno vai informar para você qual é a proporção que o lucro pode aumentar sem a empresa pegar financiamento, sem a empresa pegar empréstimo com algum banco. E a taxa informada pelo ROI, que é a taxa de crescimento sustentável, é a taxa que ela consegue crescer o lucro líquido dela, necessitando de pegar um empréstimo com terceiros, porém sem aumento de capital. Só que se ela ficar sempre tendo um crescimento além da taxa de crescimento sustentável ou além da taxa de crescimento interno por um período muito grande, por exemplo, empresas que estão comprando, fazendo aquisições de novas empresas, sempre se alavancando, sempre comprando essas novas empresas, elas vão necessariamente ter que abrir capital em bolsa ou ter que fazer uma oferta subsequente. Nesse caso, a oferta subsequente é boa, porque ela está tendo um crescimento muito além das capacidades internas dela. E daí, para ela não ficar se alavancando através de bancos, ela abre capital para entrar novos sócios e ela conseguir esse apoio financeiro que ela precisa para continuar crescendo. Tem muitas empresas aí no setor que acontece isso. Uma delas é a Netflix, que aconteceu isso e ela precisou aí futuramente pegando mais empréstimo e sempre estava crescendo numa taxa maior do que a taxa de crescimento interno dela e de crescimento sustentável. Medidas de rentabilidade. Uma forma de fazer uma análise do ROI, uma delas, é através da identidade do POM. Essa aqui é a identidade do POM de 3 partes, tem outras de 5 partes e mais. Isso daí você vai fatorar o ROI em 3 partes.
para explicar ele. A identidade Dupont é só uma das muitas formas de ver o ROI. Ela serve para verificar de onde a empresa está gerando o retorno dela. Ou seja, o ROI ele pode ser feito pela margem líquida vezes o giro de ativo total vezes o multiplicador de PL. O multiplicador de PL nós vimos que é o tanto que a empresa está conseguindo de retorno através do investimento de terceiros. Quando você multiplica a margem líquida pelo giro de ativo total, você vai ter o ROA, o retorno sobre ativo. Isso daqui você tem que o retorno sobre ativo, então, vai ser margem líquida vezes giro de ativo total. Giro de ativo total significa o quanto que ela está conseguindo gerar de rentabilidade através dos seus ativos. E a margem líquida é o quanto que sobra no final de todos os investimentos da empresa. Então, se você pensar nesses dois, eles são muito melhores de gerar retorno do que o multiplicador de PL, pois a empresa está gerando somente a partir de investimento próprio. Quando esse multiplicador de PL começa a ficar excessivamente grande, acima de 2, aí, 3, você começa a ter um retorno sobre patrimônio líquido muito maior do que o ROA. E nesse sentido, você começa a elevar o risco da empresa. Por exemplo, se a empresa está muito elevada numa época de pandemia, isso daí gera um estresse muito grande para o caixa dela, sendo necessário fazer novos empréstimos ou abrir mais participações para novos acionistas. O ROIC, o retorno sobre o capital investido. Isso daqui tem várias formas de ser calculado. Tem gente que usa só o EBIT, tem gente que utiliza só o EBIT aqui em cima, sem considerar essa taxa, e subtrai aqui o caixa da empresa. Daí então tem algumas nuances disso daí. Tem gente que utiliza o lucro menos dividendos na parte de cima, tem várias formas. Essa daqui que eu estou utilizando é uma que especialmente eu gosto. ROIC vai ser o EBIT vezes 1 menos 0,34, no caso aqui é a taxa de juro padrão, né, para empresa muito grande. Ela pode ter benefícios também, mas vamos considerar 0,34 por enquanto, dividido pela dívida de terceiros mais o PL. Aqui é dívida onerosa, vai ser os financiamentos e empréstimos. Esse ROIC ele é o índice mais importante por considerar em seus cálculos a rentabilidade sobre o investimento oneroso, essa parte, e de capital próprio. Esse índice necessita ser comparado com o custo médio de capital próprio, WACC, da empresa. Isso aí vai ser visto em vídeos posteriores, porque a gente precisa de alguma análise de beta e outros índices de variabilidade dos ativos, que nós ainda não temos. O ROIC, se ele for maior do que o custo médio de capital da empresa, a empresa está gerando valor. E se o ROIC for menor do que o custo médio de capital da empresa, a empresa está perdendo valor. Nesse sentido, nós temos agora uma análise muito consistente, já inicialmente, para saber se uma empresa gera ou perde valor. Então, agora sobra para a gente o grau de imobilização do ativo e o grau de imobilização do patrimônio líquido. Esses dois vão falar quanto que a empresa está sendo imobilizada. Isso daí tem um impacto direto sobre o caixa da empresa. Porque vamos supor que uma empresa, no caso do patrimônio líquido, ela tem um grau de imobilização de 1. Isso daí vai significar que para cada R$1 do acionista, ele todo fixo em ativos fixos, ou seja, em estrutura. Então, o que vai sobrar para o caixa da empresa? Se para cada R$1 do patrimônio líquido, esse R$1 está investido diretamente num ativo fixo. Não sobra caixa nenhum no final do exercício dela, né? Isso aqui considerando que ela vai liquidar tudo, ela vai receber tudo que tem para receber e pagar tudo que tem para pagar. Nesse sentido, nós temos então que esse valor aqui, ele mostra quanto que está tendo de pressão sobre o caixa e fluxo de caixa da empresa, necessitando futuramente de novos aportes financeiros onerosos, com financiadoras ou algum credor. Bem, até a próxima aula, né? E obrigado.